Boa noite! E aí? Todo mundo bem? Estamos começando mais um culto e vamos começar cantando juntos? Vamos lá! Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz. Vamos cantar juntos mais uma vez? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, conceda a graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz. Que Ele te conceda a graça, conceda a graça e te dê paz. Boa noite, galera, sejam bem-vindos a mais um Culto Unique. É uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Queria dar 2 recadinhos antes de nós iniciarmos esse momento da palavra. Se você quiser dizimar ou ofertar, aqui no cantinho tem um QR Code que vai te direcionar para uma plataforma onde você pode ofertar e dizimar. Também as contas da igreja estão disponíveis nos canais da igreja, no site, no Facebook e no YouTube. Fique muito à vontade nesse momento. E o segundo convite que eu queria fazer para você é que durante a semana você pode se conectar conosco. Nós temos gerado alguns conteúdos durante a semana para que você seja abençoado, para que Deus possa ministrar seu coração. Então na segunda-feira nós temos um conteúdo motivacional. Também agora dia 29 nós iniciamos a 4ª edição da Escola Jovem, com um curso muito legal, falando sobre a vida de Jesus. Nós temos aprendido tanto nesses cursos. Na terça-feira nós temos quinzenalmente conteúdo sobre finanças e dicas de saúde. Na quinta-feira nós temos a live do Unique Music às 21 horas. No sábado nós temos um conteúdo para o Kids e no domingo nós temos um conteúdo que é o nosso culto às 20 horas. Agora na sexta-feira, de quinta para sexta, nós tivemos uma live muito especial do Dia dos Namorados. Você e casal que está na nossa casa, que Deus abençoe seu casamento. Você namorado, que Deus abençoe seu namoro. Aproveita aí, você está aí com a sua esposa, dá um beijinho nela. Fala que você ama ela, uma oportunidade em especial para minha esposa querida, a Gabi, que eu amo tanto. Sou muito grato pela nossa família, pelo Israel, por você e minha eterna namorada. Estou muito feliz de novo de estar aqui com vocês para mais uma palavra da nossa série de mensagens que nós estamos trabalhando durante esse mês, esse conteúdo. E hoje eu queria compartilhar sobre 2 homens que realmente, quando eu li essa história e fui estudar um pouquinho sobre ela, tocaram meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Antes de iniciar e ler a palavra, ler a Bíblia, eu queria te perguntar: existe algo na sua vida que te irrita muito? Algo que você não gosta, assim, que você fala, poxa, isso aqui eu realmente não gosto. Fora algumas comidas que eu não gosto, algo que me irritou muito no início do meu casamento foi nossa casa onde a gente morava, a primeira casa que a gente foi morar depois se casou, tinha um guarda-roupa, e esse guarda-roupa tinha uns pegadores, sabe? Tipo esse pegador para você abrir e fechar. E algo que me irritava muito é quando tinha roupa ou toalha pendurada nesses pegadores. Meu Deus, eu ficava muito irritado com isso. O Zé me ajudou com... Depois nós fomos para outra casa, o Zé fez um guarda-roupa para mim sem pegadores, aí já passou minha irritação, não tem mais esse problema. Algo também que me irritava muito da igreja é que se eu faltasse algum domingo no culto ou não vinha, as pessoas vinham e me abraçavam, e eu fiz isso com muitas pessoas que talvez estejam assistindo nessa noite, de perguntar, chegava e falava, nossa, senti sua falta, para saber onde que eu estava, ou para eu saber onde as pessoas estavam, e isso me irritava demais. Com certeza você deve ter algumas situações aí na sua casa, na sua vida, que te irritam, que te deixam muito irritados. Eu tinha essas duas, uma eu consegui resolver, a outra também deixei de me irritar com essas coisas e passou. Mas hoje eu queria compartilhar um texto, depois nós vamos voltar a esse assunto, mas eu queria compartilhar um texto que está em Atos 4, do versículo 32 ao 36, nós vamos falar um pouquinho também do Atos 5. Esses 2 capítulos são após aquele momento que o Espírito Santo desce, acontece o derramar do Espírito Santo, e a partir daquele momento ele começa a sua caminhada com os apóstolos e com os discípulos. Então é bem no comecinho da vida cristã. Eu tenho falado muito sobre isso, que nós temos vivido um tempo onde a gente parece que está retornando a alguns princípios básicos da caminhada cristã. E essa série, No Que Você Acredita, tem me feito pensar dessa forma. E eu queria ler com vocês aqui Atos capítulo 4, 32 ao 36, fala: da multidão dos que creram, uma era a mente e outra era o coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus,
e da grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e a colocavam aos pés dos apóstolos, que contribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Eu fiquei muito impactado com essa palavra. Muitas vezes eu já compartilhei dela em momentos de oferta, quando o coração de José me captou, de ele entregar, dele dedicar aquilo que ele tinha em favor de uma grande obra. E só que hoje, quando eu fui estudar sobre essa palavra, me tocou outra coisa, alguma coisa mais de um encontro realmente, de ele se encontrar com Jesus, e a partir daquele momento ele não só ter uma caricatura de crente, mas o encontro real com Jesus trazer uma transformação gigante na vida dele, tão grande a ponto de ele esquecer de si próprio e começar a pensar no coletivo. Esquecer do eu, deixar de conjugar na primeira pessoa o eu e começar a conjugar no nós, para todos. Esse texto captou meu coração quando eu olhei para ele e vi o quão egoísta muitas vezes eu sou, ou muitas vezes as pessoas são, de não pensarem nos outros e pensar somente nas suas próprias necessidades, nas minhas próprias necessidades. José captou meu coração quando ele olhou para a necessidade do grupo, do todo, mesmo estando incluído sendo único para Jesus, como nós falamos muito, e esse é o objetivo do ministério, do Unique, trazer realmente esse coração que você é único e que Deus tem um propósito único na sua vida. Apesar desse olhar único, ele não esquecer da multidão, do restante. Quando eu olhei para essa experiência, e realmente tocou meu coração de que José, apesar do grupo, ele não estava pensando somente nele. E as pessoas têm essa expectativa e essa necessidade de ser olhada com um olhar único, e muitas vezes, por se achar única, esquecer do contexto, do geral, do todo. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus em algum momento da sua caminhada, nesses 3 anos de ministério de Jesus na terra ou depois da sua partida, todas as pessoas que encontraram a Jesus em determinado momento precisaram abrir mão de algumas coisas para delas próprias, para que Jesus viesse e transformasse sua vida. Para mim, essa história, esse momento onde José entrega, dedica, coloca ali a sua oferta, vende o seu terreno, abre mão das suas posses, me traz muito essa concepção dos dias de hoje, onde nós todos estamos vivendo um momento de pandemia, onde todos estão passando por momentos difíceis. Inclusive, eu estava vendo uma matéria antes de vir para cá, de um restaurante muito famoso em Brasília, e a história desse restaurante é muito interessante, que ele foi palco de muita assinatura de coisas importantes para a nossa nação e de fora, e após 40 anos, Brasília tem 60 anos, 40 anos, esse restaurante fechou por causa da pandemia. Muitas pessoas perderam o trabalho e realmente fechou as portas. E quantas empresas, quantos lugares nesse momento onde nós estamos vivendo têm fechado as portas porque nós estamos vivendo um tempo que nunca imaginamos. E eu queria, nesse momento, fazer com que você pensasse: você tem dedicado a sua vida em servir as outras pessoas, em mandar uma mensagem, em se preocupar, em estar conectado não só com as suas próprias necessidades, mas tentando entender as necessidades do seu próximo, daqueles que realmente precisam de uma mensagem, de um carinho, de estar ligado, de estar conectado? Eu fiquei muito feliz, eu recebi uma notícia essa semana que a filha do Richard e da Taisnara nasceu, e é uma alegria, é muito bom poder compartilhar esse momento. Até mandei uma mensagem para ele perguntando se a gente conseguia ir visitar, ele falou que não, por causa da pandemia. Então a gente vive realmente um tempo diferente, onde as coisas mudaram. Mas como está o seu coração nessa situação que nós estamos vivendo?
seguindo essa história de Atos 4 e Atos 5, que é o início da caminhada como cristão para todo mundo, nós aprendemos com esse texto de lá, e foi muito interessante quando foi escrito que tem duas situações bem controversas, do 4, do versículo 32 e o 5. Se você continuar a leitura ali, você vai ver que vai tratar de Ananias e Safira. Duas pessoas que também tinham posses, e em determinado momento ele também decide vender para contribuir na caminhada e para que o evangelho se espalhasse. Só que o coração de Ananias era muito diferente do coração de José, e se você ler, você vai entender. No versículo 36 fala que José era um levita de Chipre, e os apóstolos mudaram o nome dele, começaram a chamar ele de Barnabé, que significa encorajador. Eu senti muito que Ananias queria competir com José nesse momento, porque ele vai lá e vende o terreno, e ele vai e deposita uma parte só do dinheiro aos pés dos apóstolos, e a outra parte ele retém. E continuando a história de Ananias e de Safira, diz que Pedro chega para Ananias e fala: cara, em qual momento você deixou Satanás entrar no seu coração? Quando eu li esse texto, já me veio aquela passagem onde Pedro fala para Jesus: Senhor, o Senhor não pode ir. E Jesus responde para ele e fala: cara, não venha, não me atrapalhe. Saia, Satanás, fora. Eu preciso cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. E agora aqui Pedro chama a atenção de Ananias com o mesmo coração, dizendo: cara, que momento você deixou Satanás entrar no seu coração e você querer desviar, fazer um caixa 2 do dinheiro desse terreno. Claramente Ananias queria competir com José, mas o coração dele não estava nisso. A preocupação de Ananias era ser olhado, visto pelos apóstolos, da mesma forma que os apóstolos olharam para José e o chamaram de Barnabé. Quantas vezes nós queremos o reconhecimento de algumas coisas que não são para nós? Ananias tinha um coração de: eu preciso fazer a mesma coisa para ganhar o mesmo reconhecimento. Só que Pedro chama a sua atenção e falou de Satanás e diz: por que você decidiu mentir? Pedro não estava chamando a atenção por causa do dinheiro, estava chamando a atenção de Ananias por causa da mentira. Por causa de Satanás ter entrado no seu coração e tentado fazer com que ele... fez com que ele mentisse e escondesse uma parte. E Pedro ainda fala: você poderia até tentar mentir para nós, isso não teria problema, mas você tentar mentir para Deus, isso não tem como você continuar nessa caminhada. A caminhada com Cristo, a caminhada com Jesus, é esse momento onde você chega com suas dificuldades, talvez seja uma roupa pendurada na porta de um guarda-roupa, talvez seja alguma coisa dentro da igreja que você se irrita, que você fica chateado. É você chegar com essa mesma disponibilidade de abrir mão das coisas ruins que estão dentro de você desde a criação. É assim, a humanidade é assim, tende para as coisas ruins. No nosso pensamento é sempre tendencioso para o mal, para passar a perna, para dizer para o outro o que pode, o que não pode fazer de acordo com uma regra que a gente estipula. Só que a caminhada com Cristo, a vinda de Jesus, o Espírito Santo em nós nos dá a possibilidade de nós abrirmos mão das coisas ruins para sermos um pouco mais parecidos com Jesus. Barnabé muda de mentalidade. Eu achei muito interessante que naquela época já existiam seitas onde você precisava depositar tudo aquilo que você tinha para participar, e se você quisesse sair, muitas vezes eles devolviam o que era seu, ou às vezes não. E parece que Ananias tinha esse coração: para eu entrar nesse grupinho eu preciso dar, assim como Barnabé deu. Sendo que não é esse o coração. Eu fico imaginando Pedro pensando, quando eles se converteram, ali fala, multidão dos que creram e aceitaram a Jesus,
Não foi entregado uma listinha de regras, faça isso, faça aquilo, para que você seja bem-vindo, para que você faça parte do time. Não era esse coração. Fala que Barnabé, José, né, que vira Barnabé, ele se dispõe em entregar o que é seu para servir às necessidades dos outros. No que você tem acreditado nesse tempo? Eu tenho acreditado que, apesar de ter sido um ano difícil, não é um ano perdido, porque Jesus tem feito muitas coisas, tem aproximado pessoas. Até conversei com um amigo meu durante essa semana e falei para ele, cara, imagine se essa pandemia tivesse ocorrido há 20 anos, 25 anos atrás, onde a gente não tinha toda essa possibilidade de conexão via internet e via aqui a câmera que eu estou falando para você, ou estar na sua casa ou na casa de tantas pessoas que vão assistir esse culto. Imagina se fosse, nós fomos agraciados que vivemos em um tempo onde a gente tem a possibilidade de estar conectado com todo mundo mesmo nas casas. Talvez você nessa pandemia tenha tirado um tempo de férias. Falando, nossa, graças a Deus essa pandemia, ninguém está controlando se eu vou para o culto, ninguém está me enchendo o saco se eu estou fazendo ou não alguma coisa, ninguém está lá querendo me cuidar para ver o que eu estou ou não deixo de fazer. Talvez você está encarando essa pandemia como umas férias. Mas eu quero te dizer, não é férias. Não é férias. O pastor Paulo Mazzoni fez uma postagem nas redes sociais essa semana falando, se nós como cristãos não aprendermos a ter uma vida de oração durante esse tempo que nós estamos reclusos em casa, talvez nós nunca mais tenhamos a oportunidade de termos uma vida de oração. Eu até brinco com os meninos que a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava quando a gente só tinha o culto aqui às 20 horas no domingo presencialmente. Nós temos trabalhado, você está vendo aí nas nossas redes sociais o quanto temos pessoas envolvidas para que você fique conectado conosco, para que você seja abençoado aí na sua casa, porque você não está conseguindo vir aqui. Qual é a sua visão nesse tempo? Qual que é o seu coração nesse tempo? Você tem realmente olhado não só mais as suas necessidades, assim como Barnabé, e olhado as necessidades dos outros? Tem tentado entender o coração das pessoas que são próximas a você? Esse é o recado para nós. No que eu acredito? No que nós acreditamos? Eu acredito que o nós é muito mais importante que o eu. O nós, as outras pessoas. Jesus deixou esse recado para nós. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. Como você tem agido? Qual é o seu coração nesse tempo? No que você tem acreditado? O que tem enchido a sua mente? O que tem enchido o seu coração? É um tempo de repensarmos, é um tempo de olharmos para as coisas que nós temos vivido. Não eram, naquele tempo não eram os apóstolos exigindo a dedicação dos outros. Não era uma exigência dos apóstolos que as pessoas se dedicassem. Era um prazer a dedicação deles. Cada um tinha prazer em se dedicar, em servir, em compartilhar, em dar. É muito melhor dar do que receber. Eu quero realmente abençoar a sua semana, que seja uma semana espetacular. Que você tenha tempo, que você busque a Deus, que você se conecte com o seu Criador e que Ele realmente fale com você. Que essa palavra possa tocar o seu coração, assim como tocou o meu. Que realmente nós possamos pensar no nosso próximo, que nós possamos ver os outros, ver as necessidades dos outros, entender o coração dos outros. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, às 20 horas. Tchau, tchau. Amém.
seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz e conceda a graça e te dê paz.